nós vamos ter o nosso momento agora de reflexão. Nós estamos falando sobre a liberdade, um tema baseado naquilo que nós estamos passando neste momento, comemorando, na verdade, que é o mês da reforma. E, como a gente atrasou na outra série, a gente vai entrar o mês de novembro falando ainda desse tema, e depois a gente já engata quase que Natal, né? Final de ano. Olha só, o tempo passou, né? O tempo passou. Se você, no começo dessa pandemia, achou que a pandemia ia durar 2 meses, né? Nós estamos já chegando, adentrando em novembro e passamos ainda por esse período terrível, mas Deus tem nos sustentado, derramado da tua graça, da tua misericórdia. Bom, o nosso tema tem sido este, né? Liberdade, experimentando o amor e a graça de Deus, porque nós estamos falando sobre os 5 pontos, né, do calvinismo, né? Nós estamos falando sobre os 5 pontos, as 5 formulações teológicas do ensino dos discípulos de Calvino, porque os 5 pontos daquilo que nós chamamos dos 5 pontos dos calvinistas, Calvino não escreveu. Calvino deu a entrada destes pontos. Se você olhar as Institutas da Fé Cristã, né, que é a obra magma de Calvino, você vai saber que esses pontos não estão explícitos, mas estão implícitos na sua obra. Mais tarde, por causa de uma desavença teológica por ano de 1610, com Jacob Arminius, os reformados holandeses têm um sínodo chamado Sínodo de Dort, e nesse Sínodo de Dort a gente tem os 5 pontos calvinistas que está aqui na minha tela. Talvez o pessoal vai por aí, já puseram aí. Você vai ver depravação total, graça irresistível, expiação limitada, eleição incondicional e perseverança dos santos. Essa é a nossa lógica, não é a lógica dos 5 pontos, tá bom? Teria uma troca aí que seria a expiação limitada invertido com a graça irresistível, mas eu tenho falado para vocês que a gente vai tratar sobre graça irresistível. Por quê? Porque na minha compreensão, a gente está trabalhando como se fosse a nossa experiência com a cruz de Cristo. Porque esses 5 pontos do calvinismo, ele fala sobre a experiência de salvação que nós temos a partir do Evangelho de Cristo Jesus, como o Evangelho de Cristo Jesus adentra, nos convencendo primeiramente da nossa depravação total. Então nós temos nós experimentamos primeiramente a nossa depravação e necessidade de salvação. Depois de experimentarmos a nossa depravação e necessidade de salvação, nós então experimentamos na nossa história a graça irresistível de Deus, nos levando à fé. Então nós estamos seguindo como se fosse a nossa experiência. Em primeiro momento, o que o Evangelho faz em você? Ele convence você dos seus pecados, ele convence você que você não é justo, ele convence você que você precisa de salvação. Qual que é a segunda coisa, então, que o Evangelho faz na nossa mente e no nosso coração? Ele desperta a gente dizendo assim, não, mas existe solução. Existe solução a partir da cruz de Cristo Jesus, e existe uma graça oferecida a você através dessa cruz, ao qual nós chamamos de graça irresistível, porque nós entendemos que todo aquele que entra em contato e compreende a profundidade do amor de Cristo Jesus, ele não consegue dizer não. Ele vai dizer um latente sim a essa graça. Ele vai ser convencido pelo Espírito Santo dessa graça. Bom, mas como vocês sabem, nós temos um grande problema dentro da teologia tupiniquim brasileira, porque nós somos invadidos, né, por uma teologia que nós chamamos de teologia arminiana, ao qual dá mais poder ao homem e diminui a soberania de Deus. Presta atenção nessa citação que eu vou falar para vocês sobre Jacó Arminius, né, que é o pai do arminianismo. Nas suas obras completas ele diz o seguinte: dessa maneira, atribuo à graça o começo, a continuidade e a consumação de todo o bem. E até aqui ele está indo direitinho. Se você perceber, ele está, olha só, o Jacozinho está indo, né, bacaninha. Mas depois, vamos lá. E em ponto tal que o homem, conquanto já regenerado, não pode conceber
querer fazer nenhum bem e resistir a qualquer tentação maligna sem essa graça preveniente e animadora, consequente e cooperadora. Por essa declaração fica claro que não faço injustiça à graça, porque ele já estava sendo combatido, pelos teólogos reformados. Então ele fala assim, olha, eu não estou falando, diminuindo a graça de Deus, atribuído como se relata a meu respeito. Por quê? Porque os reformados defendiam que ele exaltava o homem e diminuía a soberania de Deus. Coisas demasiadas ao livre-arbítrio do homem, pois a controvérsia inteira é reduzida à solução da questão. A graça de Deus é uma força inevitavelmente irresistível? Aqui ele escorregou. Ele estava indo bem até agora. Até agora, perceba, Ele vai falar que sem a graça de Deus, o homem não consegue, sem essa graça que nos previne do mal, que faz a gente dizer não às tentações, o homem não tem justiça e não faz o bem. Porém, ele chega no final e pergunta, será que a graça de Deus é irresistível? Perceba como ele termina então esse artigo. Isto é, a controvérsia não se relaciona com as ações ou operação atribuídas à graça, pois as reconheço e inculco como nenhum homem jamais fez, mas sim unicamente ao modo de operação. Se é irresistível ou não, no tocante a isso, acredito, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça oferecida. Muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça oferecida. Talvez para Jacó Arminius faltou-lhe ler Romanos capítulo 9, quando Paulo está explorando exatamente esse texto. E perguntando, será que o vaso pode olhar para aquele que o formou e perguntar, por que você me fez assim? Por que você me fez assim? Será que o homem tem esse poder de resistir ao seu Criador? E eu sei o que talvez você esteja pensando. Porque diante da nossa mentalidade pós-moderna, o livre-arbítrio é uma grande tentação. O livre-arbítrio de que nós somos árbitros do nosso destino, de que nós somos os nossos juízes, é uma grande tentação. Porém, o calvinismo não advoga o livre-arbítrio, porque o único juiz sobre toda a humanidade é o Deus Criador de todas as coisas. Mas o calvinismo, ele diz que nós sim temos uma livre agência, ou seja, nós temos uma agência delimitada sobre nossas ações. Então nós não somos fatalistas ao ponto de olhar para a nossa estrutura de vida e dizer, não, tudo está determinado, estritamente determinado. Não. Por exemplo, Deus dá a possibilidade de você escolher algumas coisas. Que profissão você vai fazer ou operar, que curso de faculdade você vai cursar, com quem você vai casar. Apesar de ser muito importante, Deus dá essa responsabilidade a você. Então nem tudo, mas as coisas mais importantes, incluindo a salvação do homem e seu destino, isso está nas mãos do Senhor. Então percebam que os teólogos de Westminster, de Dort, disseram, diz assim, ora, outros que são chamados pelo ministério do Evangelho, vêm e são convertidos. Isso não pode ser atribuído ao homem, perceba, isso não pode ser atribuído ao homem, como se ele se dispusesse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Porque Pelágio dizia que você tinha em si só o bem, que é onde Jacó Arminius vai trabalhar. Mas isso deve ser atribuído a Deus. Como Ele nos escolheu em Cristo desde a eternidade, assim Ele nos chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento.
Ele nos livra do poder das trevas e nos transfere para o reino do seu Filho. Perceba, ele lhes dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino do seu Filho. E os teólogos terminam dizendo, tudo isso ele faz a fim de proclamar as grandes virtudes daquele que os chamou. Perceba, não está no homem o poder e a glória. Está em Deus? Está em quem? Desculpa, está em Deus, eu já respondi. Que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem. Não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Mas eu sei que você está perguntando, mas é possível resistir à graça de Deus? Será que a gente consegue, em determinada maneira? E na Bíblia você vai achar vários trechos das Escrituras, onde o próprio povo de Deus resistiu aos seus desígnios, aos seus projetos, aos seus planos. Então, um outro teólogo, John Piper, ele diz o seguinte, a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Significa que o Espírito, sempre que quer, pode vencer toda a resistência e tornar sua influência irresistível. E ele completa dizendo, a doutrina da graça irresistível, ele praticamente, concluindo o artigo dele sobre graça irresistível, ele repete o que ele disse no começo. A doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e pode suplantar toda a resistência quando quiser. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter. Daniel, capítulo 3, versículo 35. Ou ainda, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Quando Deus age para cumprir seu propósito soberano, ninguém pode resistir-lhes. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrados. Jó capítulo 42, versículo 2. Perceberam? Aqui, o que Piper falou então? Piper está dizendo o seguinte, existe, o que nós precisamos fazer? Deixar Deus no seu lugar. Ele é soberano. E é isso que a graça irresistível nos mostra. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de trazer para vocês talvez das histórias mais conhecidas, porque até música popular, essa história com Jesus virou, que é a história de Zaqueu. Quem não ouviu aquele hit famoso, né, por aí, não vou julgar agora, neste momento, se é bom ou mal, como Zaqueu. Você provavelmente viu isso, né? E a história está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, se você quiser acompanhar. Nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos semana passada, e nós vamos por partes. Perceba o que começa no versículo 1. Jesus entrou em Jericó. E isso é muito importante. Jesus está saindo praticamente ali do seu domínio, né, de caminhada, e ele entra em uma nova etapa do seu ministério. Então, diz o texto, Jesus, ele entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto aqui, ou para essa parte desse texto. Porque muitas vezes, pregadores olham para Zaqueu como um pobre coitado. Mas se você pega o versículo de anúncio da história, você vai perceber que Zaqueu não era um pobre coitado. Perceba o que o texto diz. Zaqueu, ali havia um homem rico. Zaqueu é apresentado como um homem de muitas posses. Um homem rico. Chamado Zaqueu. Mas ele era somente um homem rico? Não. Ele era somente um publicano, cobrador de impostos? Porque é essa a taxativa do publicano, ele é aquele que cumpria, né, o propósito de Roma, cobrando impostos na província judaica. Ele era simplesmente um publicano?
Ele era chefe dos publicanos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Olha só, duas coisas. Primeiro, Zaqueu tinha poder monetário. Ele tinha muito dinheiro. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Roma vinha e falava para o publicano: olha, o que você cobrar acima da taxa que eu estou cobrando é seu. Esse era o salário do cobrador de impostos. Então, por exemplo, se Roma falasse assim, ó, sobre cada mercadoria 5%, se o cobrador de impostos, o publicano, taxasse 15%, de quem que é o lucro? Dele. Os 10 é dele. Porque Roma dava toda essa liberdade a ele, segundo os comentaristas. Agora, alguns comentaristas apontam o seguinte: ele era o chefe de quem? Dos cobradores de impostos. Então, ele ganhava ainda uma taxa. De quem? Dos seus subordinados. Zaqueu, ele não era um pobre coitado. Ele era um homem muito rico. Muito rico. Naquela época, como o Aro me disse aqui, já tinha rachadinha no esquema político de Jerusalém do primeiro século. Perceba. E uma pessoa muito rica, ela tem o quê? Poder político. Não pense vocês que existe uma grande diferença da sociedade do primeiro século para a nossa sociedade atual hoje, quando pessoas muito ricas exercem o quê? Poder político. Zaqueu, ele tinha um grande poder político. E com poder político e com poder monetário vinha o quê? Influência social. Pergunta: Zaqueu precisava de algo na vida? Ele tinha poder monetário. O que ele quisesse comprar, aonde ele quisesse morar, ele podia morar no Alfaville de Jericó, no melhor lugar de Jericó, no melhor condomínio fechado de Jericó, com as melhores pessoas de Jericó. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele tomava o café da manhã na padaria que ele escolhesse, não pelo preço, mas pelo prazer. Perceba. Ele tinha amigos, porque ele tinha poder monetário, juntamente com poder político. Ele tinha muitos amigos. Muitos amigos. Muitas pessoas deviam favores a quem? A Zaqueu. Muitas pessoas. Agora perceba uma coisa. Ele precisa de algo. Ele precisa de algo. Olhando humanamente para Zaqueu, ele é um homem bem-sucedido segundo os padrões humanos. Ele é uma pessoa altamente bem-sucedida. As pessoas olhavam para Zaqueu e tinham inveja dele. Eu sei que você vai olhar e falar assim, mas e os fariseus? Mas os fariseus, eles são chatos com todo mundo. Com todo mundo. Os fariseus perseguem todos. Então não adianta você colocar o Zaqueu no balaio dos fariseus, porque os fariseus, eles perseguiam todos, porque os fariseus também eram um partido político, assim como os zelotes, assim como outros partidos políticos, que queriam o quê? Poder. Mas quem estava no poder naquele momento? Os publicanos, porque faziam parte do sistema romano. Então, o problema dos fariseus não é simplesmente porque o Zaqueu, que é um judeu traidor da pátria, é um judeu traidor da pátria. É porque ele faz parte do poder. E todos os outros partidos políticos de Israel queriam o quê? A mesma coisa que ele. Pergunta: o que Zaqueu precisava? Em termos humanos? De absolutamente nada. Porque ele tinha tudo. Talvez o texto bíblico não entre nisso, né? Mas se a gente pudesse imaginar como que seria a família de um homem bem-sucedido, os filhos na melhor universidade, né? A esposa nos melhores salões, andando nos shoppings, andando com o melhor camelo BMW da sua época, qualquer coisa era possível para esse cara. Qualquer coisa era possível para ele. Agora, preste atenção,
o que o Tim Keller diz? O coração humano torna coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza, como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação, se os alcançamos. Muitas vezes, quando nós olhamos alguém que tem tudo, nós criamos uma divindade, achamos essa pessoa não precisa de absolutamente nada. Perceberam? Nós pegamos coisas boas e criamos ídolos. Os nossos afetos, os nossos desejos estão pervertidos pelo nosso pecado. Mas o texto segue dizendo, ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, e talvez esse seja o defeito de Zaqueu, né? Um homem pequeno, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava. Alguns estudiosos dizem que essa figueira brava, né, criava urticárias. Então perceba a vontade, né, de Zaqueu olhar, ver quem era Jesus. Ele não se importa em subir em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Agora perceba uma coisa. O que um homem que tem tudo deseja ver Jesus? Quando eu olhei esse texto, eu falei, esse texto é o texto da graça irresistível. Porque é uma pessoa que tem tudo, socialmente falando. Ele está no topo da cadeia alimentar do seu grupo de pessoas. Ele não precisa de absolutamente nada. Agora, quando ele ouve falar de um tal de Jesus, o que Zaqueu faz? Ele faz coisas que um homem na posição dele não faria. Ele faz coisas que um homem na posição dele praticamente passaria o quê? Vergonha. Porque ele queria ver a Cristo. A pergunta então passa a ser, quem desperta o coração a buscar? Quem desperta essa busca no nosso coração? Perceba, Zaqueu queria ver Jesus de qualquer forma. Ele não se importou com a posição dele, ele não se importou com quem ele era, ele não se importou com as pessoas falando que o grande Zaqueu, o chefe dos publicanos, aquele que era rico ao extremo dentro do seu círculo de amigos, ele não se importou, ele simplesmente foi. Quem desperta o coração para essa busca? Deixa eu te mostrar alguns textos que podem te elucidar isso. Primeiro, eu gostaria de lembrar a história do eunuco etíope. Você lembra da história do eunuco etíope? Filipe está pregando o evangelho e a igreja dele está crescendo. De repente o Espírito Santo fala para Filipe, sai daí e vai para o deserto. E ele vai lá para o deserto. E de repente tem uma carruagem, e ele começa a correr do lado da carruagem, e ele vê aquele etíope, o eunuco, né? O tesoureiro da rainha de Candace, lendo o quê? O livro de Isaías. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já leu o livro de Isaías? É fácil de você ler o livro de Isaías? Agora, deixa eu falar uma coisa, ele é um eunuco etíope, ele não é alguém da tradição judaica. É uma coisa que passa desapercebida quando nós lemos a história, mas aquele homem, ele era um homem, o texto bíblico diz de Atos, ele era um homem temente a Deus. Ele vai até Jerusalém fazer o quê? Adorar o Senhor. Mas ele é alguém fora do ciclo daquela cultura judaica. E ele volta, lendo o livro de Isaías. Tanto que
a questão que ele tem é, como posso entender se alguém não me explicar? Então, daí Filipe sobe na carruagem, começa a explicar para aquele homem, e ele é batizado, e ele tem um encontro. Ele tem esse encontro. Mas a pergunta é, quem despertou o coração desse homem? Quem despertou o coração desse homem? Ou ainda, quando a gente olha a história do centurião Cornélio, em Atos capítulo 10. Diz o texto bíblico que Cornélio era um homem temente a Deus. Mas perceba, ele era do regimento chamado o quê? Italiano. Ele não é, pelo próprio nome dele, judeu. Um cidadão romano. Perceba uma outra coisa, quem está escrevendo todas essas histórias é Lucas. E Lucas, de todos os evangelistas, ele é o mais meticuloso. Ele é o que coloca mais detalhes, é o que ele buscava intensamente os detalhes para criar um ambiente histórico. E o texto diz que Cornélio ele era piedoso, porém, na verdade, temente a Deus. Ele orava, dava esmola para os pobres, ele e toda a sua família. O que acontece com ele? Um dia, ele vê quem? Um anjo. Um anjo se apresenta para Cornélio e fala assim, manda buscar um cara chamado Pedro. Perceba o que diz o verso 2. Ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O eunuco etíope temente a Deus. Cornélio, um centurião, sem tradição judaica, temente a Deus. O Espírito Santo manda Filipe para o deserto. O anjo aparece para Cornélio. Quem está se apresentando para quem? Quem que está se apresentando para quem? Quem que encontra quem na história? Você já parou para perguntar para você mesmo isso? Porque você muitas vezes fala ao seu coração, eu encontrei a Cristo. A pergunta que eu quero te fazer hoje é, será que você encontrou a Cristo mesmo? Ou Cristo que te encontrou? Faça essa pergunta honestamente ao seu coração, examine a sua história. Perceba que Deus foi afunilando a sua vida para você chegar num momento e você até mesmo achar que você encontrou, né? Porque a gente sempre acha que nós temos o poder da escolha, mas perceba como Deus construiu a sua história e foi trabalhando na sua história para que você tivesse uma experiência com Cristo Jesus. Agora perceba uma outra coisa, outra história, Lídia. Atos capítulo 16, versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Paulo pregava abertamente. Haviam outras mulheres, mas perceba o que o texto diz. O Senhor lhe abriu o coração. É uma ação de Lídia? Ou é uma ação do Senhor? Quem envia Filipe ao eunuco? Quem envia o anjo? É o homem? Ou é o Senhor que está enviando os sinais? É o Senhor que está construindo, editando, recortando, fazendo a história da forma que lhe apraz, porque Ele é soberano. Quem que busca quem? Quem desperta a busca no coração do homem? Será que nós seríamos capazes, sem um despertar, sem uma ação prévia do Espírito Santo no nosso coração, nós temos uma busca sedenta por Deus? Será que nós faríamos isso? Ou perceba a sua história, num dia qualquer alguém falou algo para você que fez sentido. Aquilo caiu como uma
ficha, como dizem, né? Não tem mais ficha, né? O nosso tempo mudou, mas usando um ditado do tempo do aro, como caiu como uma ficha, né? Uma ficha, sabe? Telefone de ficha, né? Era exatamente isso. Caiu perfeitamente como uma ficha. Aquela história, aquilo que ele falou, aquele versículo bíblico, caiu como uma ficha, como uma luva, se encaixou na sua história, e você falou assim: existe um Deus que me ama. Deixa eu te perguntar, quem te encontrou? Foi você que disse sim? Ou foi Deus, na soberania e graça dele, que disse sim a você? Agora, o texto continua. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Pergunta: quem disse para Jesus que o nome de Zaqueu era Zaqueu? Aonde Lucas? Lembra quem está escrevendo o texto? É Lucas. Lucas, ele é meticuloso. Ele dá o nome de Zaqueu no começo do texto. Ele fala que ele era o homem mais rico da cidade. Ele fala que ele era o chefe dos publicanos. Mas perceba o que ele diz logo no versículo 1. Jesus, ele entrou em Jericó. É o primeiro fato, é o primeiro acontecimento de Jesus aonde? Em Jericó. E o texto diz que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Você só chama pessoas pelo nome quando você tem intimidade. Não é verdade? Jesus não chamou ele de Senhor Zaqueu, chefe dos publicanos. Doutor Zaqueu, porque talvez esse seria, né, o nome, né? Doutor Zaqueu, chefe dos publicanos. Jesus olha e chama: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa. Pergunta: que intimidade Jesus tem com Zaqueu? Nenhuma. Será? Sabe o que muitas vezes as pessoas acham? Que a graça irresistível é uma manipulação de Deus. Que o homem tem que ter o livre-arbítrio e ter a livre escolha de Deus. Mas perceba como Deus trabalha na vida das pessoas. Deus chama os seus amados pelo nome. A graça irresistível não é uma força impessoal, mas é irresistível, pois o Deus Criador nos trata de forma pessoal e amorosa. Ele me chama pelo nome. Perceba o que diz o texto bíblico de Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Deus te chama pelo nome. Sabe por que Deus te chama pelo nome? Porque no final ele diz: tu és meu. Não é maravilhoso isso? Deus não te chama de coisa. Deus não te chama pelo que você tem, pelo que você possui, pelos seus títulos. Deus te chama pelo seu nome. Ele tem um afeto especial por você. E te diz: tu és meu. E o versículo, no meio dele, ele diz: não temas. Sabe por que o meu coração não pode ficar desesperado diante das lutas que a vida me coloca? Eu não preciso temer. Por quê? Porque Deus, ele me chama pelo nome. E Deus, ele me diz: tu és meu. Eu não sou de mais ninguém. Eu sou dele. E ele não me conhece pelo número. Ele não me conhece pelo número.
do meu RG, pelo número do meu CPF. Ele me conhece pelo nome. Pelo nome. Você já teve uma boa conta bancária? Já teve a experiência de ter uma conta bancária e o gerente te ligar e dizer assim, você agora é um cliente premium? Já te passaram isso? Se você não te passar, vou orar para que você tenha essa experiência, para você de saber o que eu estou falando aqui. Não é teologia da prosperidade, fica tranquilo, viu? Mas olha só, quando um gerente, né, te liga e fala assim, olha, agora, fulano, você tem uma conta, não porque eu tenha, mas eu ouvi isso, né? Você tem agora uma conta premium, cartão platinum. Daí você fala, uau, e o cara te chama pelo nome. Parece que ele te conhece. Ele fala com você como se ele soubesse os seus gostos, sabe? Ele parece que pesquisou na internet sobre você, olhou suas redes sociais e viu tudo que você gosta de fazer e fala com você como se ele te conhecesse. Pergunta, qual que é o sentimento que você tem? Alguém se importa comigo. Não é esse o sentimento? Porque é esse o sentimento que eu tenho. Nossa, o cara sabe o meu nome, o cara sabe o que eu gosto, o cara diz que vai me dar vantagens. Esse cara, ele se preocupa comigo, ele sabe o que eu quero. Sabe esse sentimento? Pensa em Deus assim. Só que, pensa numa coisa. Deus não se importa com a sua conta bancária. Olha que beleza. Olha que salto. E Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o seu nome. Ele sabe exatamente tudo que preocupa o seu coração. Tudo que tira a sua paz, a sua vontade de viver às vezes. Ele sabe tudo, absolutamente tudo sobre você. E Ele te chama pelo nome. Isso não é um relacionamento pessoal, amoroso, gracioso, misericordioso, de um Deus que te chama pelo nome e sabe quem você é, e diz, tu és meu, e diz, não temas. Não temas, não porque você é bom, porque eu te remi, porque eu te formei, porque eu te criei. Perceberam? Se essa verdade entrasse no nosso coração, perceba uma coisa, se essa verdade, porque você agora tem esse conhecimento, mas esse conhecimento que você tem, a respeito do amor que Deus tem por você, se isso entrar e penetrar o seu coração, isso vai acabar com toda a sua baixa estima. Não vai? Vai, porque você é amado. Você não é amado pelo seu desempenho. Você não é amado pela sua conta bancária, porque o seu gerente te ama pela conta bancária. Mas Deus não. Deus te ama porque você foi criado por Ele. E isso é espetacular. Isso é o Evangelho da Graça. Isso é essa graça irresistível. Por que eu não resisto a essa graça? Porque eu não consigo dizer não a essa graça? Porque quando esse evangelho entra no meu coração, eu não tenho a possibilidade de dizer não. Porque eu reconheço que nele eu de fato sou amado. Eu de fato tenho o meu coração preenchido. Algo de fato importa na minha vida. Perceberam? Mas o texto de Zaqueu continua. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Perceba, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Lembra que eu falei que tinha um pessoal que ia reclamar? Como sempre. Começou a se queixar. Quantas vezes nós não gostamos da soberania de Deus? Nós não gostamos da graça de Deus. Porque Deus alcança todos e a tudo com a sua graça. E sabe qual que o religioso faz? Ele se queixa. Daí o Tim Keller ele diz uma coisa que eu achei fantástica. Ele diz assim, Jesus não foi apenas um cara legal, que fez o bem no mundo. Sabe por quê? Porque caras legais não são crucificados. Você não crucifica um cara legal. Você crucifica o quê? Uma ameaça. Sabe por que a multidão reclama de Jesus?
Ou porque aquelas pessoas reclamam de Jesus? Ou porque os religiosos, os fariseus reclamam de Jesus? Porque Jesus é uma ameaça ao status quo. Jesus é uma ameaça ao status quo. Jesus, ele se apresenta como uma ameaça. Porque ele acolhe, ele abraça, ele ama. Ele reúne. Ele junta, ele não espalha. A graça dele é irresistível. E por isso ele se torna uma ameaça para os religiosos. Os religiosos, todos, até os nossos religiosos hoje em dia, veem Jesus como uma ameaça. Por isso que eles se queixam. Mas eu só queria frisar isso aqui, para você que tem uma caminhada na igreja, e quando Jesus aproxima alguém que não é igual a você, você reclama. Veja se você não está se tornando religioso. E daí eu vou dizer uma coisa para você. Se você está se tornando religioso, Jesus é uma ameaça para o seu status quo. Bom, seguindo, o texto diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. E agora vem a transformação que a graça faz. Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Agora perceba o seguinte. Olha, Senhor, eu gosto da NVI por causa disso. Porque ela bota o verbo no tempo certo. Olha, Senhor, estou dando agora. Não darei no futuro. Estou dando já. Estou assinando o cheque. Estou dando agora. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. Agora perceba o segundo, tem dois movimentos. O segundo movimento que Zaqueu faz. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Primeira coisa, que tem aqui uma transformação do eixo do coração de Zaqueu. Lembra que antes, no versículo 2, ele era o homem mais rico. Pergunta, o que importava para Zaqueu? O dinheiro, o poder, tudo que ele tinha a partir daquilo. Agora existe uma mudança do eixo. E quando muda o eixo do coração, quando a coisa que é mais importante é suplantada por algo melhor e maior, o que acontece? Transformação. Olha só a transformação do eixo do coração de Zaqueu. Aonde havia ganância, agora existe generosidade. Eu estou dando metade. E perceba, ele era muito rico, ele não está dando tudo. Mas ele foi tão tocado, tão amado, tão agraciado, que ele precisa fazer o quê? Ser gracioso com as pessoas. E é aqui que eu não entendo, nas nossas comunidades, como nós não conseguimos ser graciosos com os outros. Porque se nós somos amados, o tanto que eu falei anteriormente, pelo Senhor, agora você também precisa fazer o quê? Demonstrar essa generosidade que você recebeu. Não é simples assim? Você precisa demonstrar a sua generosidade, mas muitas vezes a gente não consegue ser generoso com as pessoas. Generosos com as pessoas. E daí, olha só a outra coisa que ele faz. Reconciliação. Por quê? Perceba o que ele vai fazer. Se de alguém eu extorquir, Senhor, o que ele está dizendo? Eu vou rever todas as minhas contas. Tudo que eu recebi, de maneira indevida, eu vou restituir a pessoa. Eu vou me reconciliar com as pessoas, porque eu vou buscar a amizade, o perdão, a graça, a misericórdia, porque eu recebi isso. Então, a partir de agora, eu busco reconciliação. Olha a transformação. E talvez Zaqueu fez a conta, né? Falou assim, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, a outra metade eu preciso usar para pagar quem eu extorqui agora. Mas perceba a transformação do eixo. Generosidade e reconciliação, coisas que nós precisamos fazer.
coisas que estão ao nosso alcance, coisas de pessoas que são transformadas pela graça e misericórdia de Deus, precisam ter na vida reconciliação e generosidade. Pergunta, você é generoso? Você busca a reconciliação com as pessoas? Você é capaz de fazer uma revisão da sua vida e ver aonde você errou e pedir perdão para essa pessoa, porque talvez não seja, você não extorquiu ninguém, mas você precisa buscar a reconciliação com alguém. Talvez você não seja tão rico quanto Zaqueu, mas você tem, e você precisa se tornar uma pessoa generosa. Generosa. E eu não estou dizendo ser generoso somente na igreja, não estou dizendo isso. Você precisa se tornar alguém generoso com as pessoas que estão à sua volta. O Tim Keller, nos Falsos Deuses, ele diz o seguinte: há alguma esperança? Alguma esperança? Ele diz o seguinte: sim, se começarmos a perceber que ídolos não podem simplesmente ser movidos, precisam ser substituídos. Se você apenas tentar extirpá-los, eles crescerão novamente, mas podem ser suplantados. Pelo quê? Pelo próprio Deus, claro. O que precisamos é de um encontro vivo com Deus. Zaqueu, ele teve um encontro vivo com este Deus. Ele suplantou os ídolos, ele não cortou os ídolos. Porque ídolo é que nem erva daninha. Erva daninha cresce. Sempre. Se você não cuida do jardim do seu coração, a erva daninha vai sempre crescer, não vai? Alguma coisa precisa ser suplantada, colocada no lugar. E para você acabar com a idolatria do seu coração, você precisa colocar algo tão grande quanto aquilo que você adora. E a única coisa grande que pode substituir aquilo que você adora é o seu encontro com Deus. E o texto termina dizendo o seguinte: Jesus lhe disse: hoje houve grande salvação nessa casa, porque o filho do homem também, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O filho do homem, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E a pergunta é: qual é a abrangência da nossa salvação? Qual é o tamanho da nossa salvação? Sabe por quê? Eu tenho comigo uma crise. Porque quando a gente fala de salvação, o crente já pensa logo lá na eternidade, né? Ele pensa assim, vida eterna. Ele sai daqui e vai para a vida eterna, sim, como se fosse um foguete, né? Então Jesus é uma torre de lançamento de foguete para a vida eterna. Mas não é isso. A salvação, quando você começa a experimentar a salvação de Deus? Pergunta, quando você começa a experimentar a salvação de Deus? Perceba, eu vim para que vocês tenham vida e tenham ela em abundância. Como que está o verbo? No presente, no passado ou no futuro? No passado não está, ok? No presente, no futuro também não. Está no presente. Eu venho para que vocês tenham vida e tenham essa vida quando? Agora. A salvação, a graça irresistível, você começa a experimentar ela agora. Então o Mike Gorin, ele diz o seguinte: a salvação não é uma fuga da vida criacional para uma existência espiritual. A salvação não é algo que você é lançado da vida deste momento para algo espiritual. É a restauração do governo de Deus sobre toda a criação e sobre toda a vida humana. Do mesmo modo, a salvação não é meramente a restauração de um relacionamento pessoal com Deus. Não é só, é também uma restauração do seu relacionamento pessoal com Deus. Por mais importante que seja, a salvação vai mais longe, é a restauração de toda a vida da humanidade e, por fim, também da criação não humana. Essa é a extensão da salvação. Essa é a extensão da salvação bíblica.
essa também é a abrangência do nosso próprio chamado para sermos testemunhas dessa salvação, para continuarmos a missão de Jesus, que orou pela vinda do reino de Deus. A salvação de Deus abrange tudo, restaura tudo, muda tudo. Perceberam? Não é algo etéreo, é algo que mexe com a minha existência, com aquilo que eu sou, com aquilo que você é. E se a salvação não mexe com tudo em você, eu quero fazer um desafio a você hoje. Eu preciso fazer esse desafio a você. Se a salvação não mexe com tudo que está em você, você precisa orar para Deus. Porque Ele dá fé a quem pede. Ele dá fé a quem pede. Ele tem graça daqueles que ainda não têm. E talvez hoje seja o dia do despertar do seu coração. E eu quero convidar você então a orar comigo por uma salvação abrangente na sua vida. Uma salvação que englobe todas as áreas da sua existência. Tudo que está relacionado a você, uma salvação plena. Porque Jesus, Ele veio para que você tenha uma vida plena. Uma vida plena. Eu fico assustado porque muitas vezes cristãos não desfrutam de uma vida plena. Cristãos estão marcados por rancor, por mágoa, por dor. Não porque não vamos ter dor, nós vamos ter dor. Nós vamos sofrer. Mas eu, como cristão, eu sei como sofrer. Eu sofro aos pés da cruz do meu Criador. E eu sei que Ele está comigo naquele momento. Eu, como cristão, em nossas vidas, e mesmo que nós, ó Deus, duvidemos da verdade que é a Tua palavra, ela continua sendo a verdade, Senhor. Porque essa verdade, essa palavra, o Senhor, ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor fez na criação, não depende de nós, ó Pai. Não depende da nossa crença. Não. E graças a Deus por isso, e graças ao Senhor, louvamos o Senhor por isso, ó Deus, que o Senhor está acima de tudo isso, Deus. Que o Senhor nos ama, apesar da nossa infidelidade, o Senhor nos ama, apesar da nossa descrença, o Senhor nos ama, Deus, ainda sendo nós ainda pecadores. A Tua palavra nos afirma que o Senhor nos amou, apesar dos nossos pecados. O Senhor enviou Jesus apesar dos nossos pecados. O Senhor não esperou uma melhora do nosso coração. O Senhor não esperou, Deus. O Senhor nos amou primeiro. E por isso, então, nós experimentamos a Tua graça e podemos amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, que através do sangue de Cristo Jesus, da graça, do amor, da paz que o Teu Santo Espírito proporciona a nós, nós queremos Te pedir, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem possa experimentar hoje, Senhor, da ação poderosa do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos. Amém.